Fala comunidade cliente! Hoje o tema do nosso IGTV é sobre cultura organizacional e como esse tema impacta diretamente nos resultados da sua empresa. E para conversar com a gente sobre esse assunto tem até um convidado especial. Então se liga que o Cliente TV está no ar. Galera, para bater um papo aqui com a gente, Marco Giraldi, que é treinador comportamental, né? Marco, obrigado por você ter conseguido um espaço na sua agenda para conversar com a gente. É isso, é um prazer falar com o pessoal da Cliente. O Marcos é nosso parceiro de longa data. Sim, já na Cliente, já né? Faz uns 3 anos que a gente está junto. Desenvolve já treinamentos com a gente, bem legal. Então se apresenta para quem não conhece você ainda, fala um pouquinho aí da sua trajetória, de quem é você e o que você faz. Muito bem. Então, galera, meu nome é Marco Giraldi, eu sou jornalista, sou treinador comportamental, sou business coach, trabalho com PNL e trabalho basicamente dentro das empresas, desenvolvendo liderança, desenvolvendo equipes e também com coaching individual, né, através do coaching executivo ou do business coach. Já faz que estou nessa área de desenvolvimento humano há 3 anos, mas eu tenho uma carreira de 20 anos de jornalista também, Bruno, né? E tudo isso me ajuda muito, por quê? Porque eu tenho uma facilidade de comunicação. E agora, com todo o conhecimento na área do Business Coach, treinamento comportamental, PNL, a gente consegue ajudar a colocar um pouquinho toda a experiência dos 20 anos de gestão e jornalismo também agora para desenvolver lideranças e desenvolver empresas para que elas alcancem resultados extraordinários. Massa, muito legal. Então, Marcos, vamos começar do basicão. Conta pra gente o que é a tal da cultura organizacional. O cultura organizacional, né? Você imagina o seguinte, um país ele tem a sua cultura. Então, o que é formada a cultura? Através da língua, através dos costumes, né? Tem os hábitos. Cultura é algo que a gente faz todos os dias sem perceber que está fazendo. Então, o Brasil, a gente fala a língua portuguesa, isso faz parte da nossa cultura, né? Nós temos alguns hábitos, algumas formas de agir que fazem parte da cultura que a gente às vezes nem percebe, que é diferente, por exemplo, da cultura japonesa, ou da cultura alemã, né, ou da cultura norte-americana. Então, cultura é aquilo, a história faz com que nós tenhamos uma característica própria. Na empresa, da mesma forma, cada empresa tem uma cultura, né? A forma de contratar, a forma de liderar, a forma de gerar resultado, a missão, os valores, tudo isso faz parte da cultura. Eu costumo dizer nos treinamentos, quando a gente começa a trabalhar cultura organizacional, que a cultura nada mais é do que a alma da empresa. É o propósito, é por que eu estou fazendo aquilo e de que forma que eu faço aquilo, como é que eu tomo decisões. Isso muitas vezes acontece de forma inconsciente. A empresa já faz aquilo, está incorporado, mas quando a gente pega isso e traz isso para a consciência, a gente formata realmente, mapeia e formata a cultura organizacional, isso permite com que o empresário, com que o líder, ele possa trabalhar na sua equipe, fazendo com que todos entendam e passem a viver de forma muito mais intensa essa missão, esses valores, esses hábitos, as formas, os aprendizados que estão previstos na cultura organizacional. Tá. E como que é formada a cultura organizacional de uma empresa? A cultura ela é formada de forma inconsciente. Toda empresa tem uma cultura, mesmo que ela não saiba isso de forma consciente. Não tem externalizado isso, isso, já está ali. Mas está ali. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? É o dia a dia que vai formando uma cultura. De que forma? Então vamos imaginar o seguinte, uma empresa familiar. Então a gente tem uma empresa que foi formada ali pelos irmãos, ou o pai tinha a empresa, passou para o filho. Toda essa transição, essa forma de você fundar a empresa, tudo isso já vai fazendo parte da cultura. Então a tomada de decisões numa empresa familiar é de um jeito, numa sociedade anônima é de outro jeito. Né? Mas por quê? Porque a pessoa quer não, porque com o tempo isso foi sendo incorporado. Então, como é que se forma a cultura? No dia a dia, na forma de trabalhar. E você pode ir aperfeiçoando essa cultura. A grande questão é, muitas vezes o funcionário entra numa empresa sem conhecer a cultura e muitas vezes entra em choque com essa cultura e ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque isso não é tornado claro. Quando a gente consegue trazer isso para o papel, formatar a cultura mesmo, a missão, visão e valores, por exemplo, que é a parte que todo mundo conhece da cultura, mas tem muito mais do que isso. Missão, visão e valores. Você vai numa empresa, muitas vezes está lá um quadro bonitinho na parede.
né? Mas a cultura é mais do que aquilo, é você vivenciar aquilo, aquele quadro, aquilo que está escrito no quadro tem que estar realmente na essência da empresa. Aquilo é a alma da empresa. Então, como que se forma a cultura? No dia a dia, nas tomadas de decisões, na forma, nos valores, naquilo que realmente importa para as pessoas que passaram pela empresa. Todas as pessoas que passam pela empresa contribuem um pouquinho para a cultura organizacional. Tá, legal. Agora, beleza, já que a gente já estruturou esse pensamento aí para a galera que está assistindo do que como a gente pode, na verdade, colher os resultados através da cultura, né? O que ela pode trazer de benefício para a gente? A primeira coisa é o seguinte, né? Para que serve uma empresa? Essa é uma pergunta muito importante para o empresário, né? A minha empresa serve para ganhar dinheiro. Na verdade, uma empresa que pensa assim, ela tem um problema. Porque o resultado financeiro da empresa nada mais é do que fruto de um serviço prestado. Então a empresa ela não serve para ganhar dinheiro, ela serve para atender uma necessidade. O resultado financeiro ela vem de um serviço bem feito. Então, quando nós temos bem mapeado, por exemplo, a missão da empresa, qual que é a nossa missão? Gerar um valor. Qual o valor que eu estou gerando? Qual que é o propósito? Por que eu estou fazendo isso? Imagine você que está assistindo agora, né? Se os funcionários da tua empresa tiverem isso muito claro na cabeça. Eu estou trabalhando para gerar um valor, para levar um serviço, para atender uma necessidade. Qual que é a necessidade? Aquilo que está mapeado, né? Como é que ele vai trabalhar? Na hora que ele vai se comportar, se colocar, ele sabe que ele está fazendo aquilo com um propósito. Então a tendência é o serviço ser muito mais bem feito com um sentido por trás disso. E se você faz um trabalho consciente de estar atendendo uma necessidade, a tendência é você fazer melhor e vai gerar mais resultados. Esse é um dos fatores. Vamos pegar outro, por exemplo, valores de uma empresa. Quais são os valores? Valores da honestidade, muitas vezes, valor da contribuição, valor do desafio. Entender os valores que movem uma empresa é importante para quê? Para a gente alinhar toda a força de trabalho, as tomadas de decisões com base nesses valores. Ao perceber, por exemplo, que eu tenho ali algum colaborador que está desalinhado com os valores, eu como líder eu posso trabalhar através de feedback para alinhá-lo ou até substituí-lo, se for o caso, e colocar outra pessoa que esteja mais alinhada. Então, o ambiente fica mais harmônico, as pessoas trabalham com um sentido maior e, consequentemente, vão gerar mais resultado. É bem isso que eu ia falar na próxima pergunta, na verdade. A gente conhece aí empresas que são clássicas e referências na hora que a gente fala de cultura organizacional, né? O Google, o Nubank, né? Tem culturas super fortes, que funcionam super bem dentro da estrutura deles, né? Como que a gestão de pessoas pode ser influenciada diretamente aí pela cultura da empresa? Ele é influenciado diretamente, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu estabeleço uma cultura, o líder ele vai saber o que pode, o que não pode, o que está alinhado com a cultura da empresa. Você falou agora, por exemplo, da Google, né? A Google tem uma cultura mais liberal, em que a pessoa ela tem que atingir uma meta. Agora, ela não precisa estar o tempo todo, por exemplo, presencialmente na empresa. Desde que ela entregue o resultado, está tudo bem. Então, poxa, a pessoa está trabalhando com um de bermuda e chinelo. Isso faz parte da empresa? Está tranquilo. Então eu consigo trabalhar com isso e vou agregando as pessoas que estão alinhadas com esses valores. E mais, Bruno, imagine o seguinte, eu tenho um diretor ou um gerente que está alinhado com aqueles valores, daqui a pouco eu vou trocar aquele gerente. O gerente vai sair e vai entrar outro no lugar. O que acontece numa empresa que não tem uma cultura tão forte? O outro gerente entra e ele começa a liderar com base em quê? Naquilo que ele acha que é o certo. Não com base na cultura da empresa. Se eu tenho isso muito bem mapeado, na hora que eu contrato um gerente, eu contrato um diretor, ele vai se inteirar da cultura da empresa, ele vai passar por um treinamento para ser inserido nessa cultura e aí há uma continuidade do trabalho. Não há uma interrupção para que o outro comece do zero. Ele já entra sabendo da forma como a empresa trabalha, qual que é a alma da empresa. O gestor da empresa, dentro da realidade dele, como é que ele faz para identificar se ele tem uma cultura forte e positiva? Tem um jeito de identificar? Tem. Mapear essa cultura de alguma maneira? Total, esse é um dos trabalhos fortes que eu faço, né? Então, quando eu começo um trabalho de business coaching, né? A gente vai entender o mindset empresarial, a gente vai analisar o negócio como um todo, né? Desde a cadeia do valor que entrega o cliente, passando pelos parceiros, entende todo o processo de produção para aperfeiçoar isso. E aí, num terceiro momento, o que a gente faz? Trabalha exatamente a cultura. E muitas empresas nem sabem o que é isso.
Quando a gente mergulha nesse universo, que através de um processo de business coaching, a gente começa, através de ferramentas poderosas, a mapear a cultura, o dono da empresa ou o sócio da empresa começa a trazer as informações para que o coach, para que o profissional nessa área vá ajudando a montar a cultura, ele olha para aquilo geralmente no final, quando a gente formata o código de cultura. O código de cultura é o documento que traz tudo na empresa. Quando ele olha o código de cultura, ele fala, nossa, agora tudo faz sentido. Então, para eu entender a cultura da empresa, da mesma forma, eu tenho que ir na história da empresa, entender a empresa, por que ela faz daquele jeito e traduzir isso num código de cultura, que já está lá a cultura. É só trazer para a consciência. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes é importante que a empresa revise o seu código de cultura, porque com o tempo você vai incorporando novos hábitos, você vai incorporando novos valores e você pode ir aperfeiçoando isso daí, até muitas vezes mudar a missão da empresa. É natural e pode acontecer que isso aconteça. Legal. Eu ia perguntar justamente de como reajustar isso. Tem um tempo de em quanto tempo deve se revisitar a história da empresa? Isso deve ser uma coisa constante? Cada empresa tem um método, né? Então a empresa determina que a cada 5 anos a gente revise o código da empresa. Tem empresa que todo ano revisa e faz um trabalho de aculturamento mesmo. Por quê? Porque é uma troca constante de colaboradores, né? Não existe uma fórmula, né? Então cada empresa vai decidir isso aí. O que é muito importante é que os líderes incorporem isso para atuar diariamente nos colaboradores para que eles vivam efetivamente essa cultura organizacional. Tá. E para você, quais são os principais elementos que deve ter uma cultura forte e positiva? Novamente, cada empresa tem uma característica, tá? Agora, que geralmente tem missão, tem que estar lá, visão, o que eu vou alcançar, onde que eu vou chegar, né? Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Os valores da empresa é muito importante. Como é que eu tomo decisões dentro da empresa? Decisões difíceis, muitas vezes. Já está previsto no Código de Cultura, né? Como que a gente qualifica? Com base em que a gente qualifica os colaboradores? Então, são situações que no dia a dia acontecem, mas quando você mapeia, né, com base naqueles valores, você vai aprimorando. Então, quando eu mapeio, por exemplo, os valores, vamos imaginar que entre os valores da empresa está o crescimento contínuo ou o aperfeiçoamento profissional. Está ali entre os valores. Então é importante no código prevendo como é que eu faço isso. Eu vou aprofundando cada um. Como é que a gente vive tudo isso? Todos os anos nós vamos promover treinamentos, cada funcionário que entra vai passar por um processo de aperfeiçoamento. Tudo isso tem que estar no código de cultura da empresa, porque geralmente aí é o mapa para que você conduza a tua empresa. Então, missão, visão, valores, tomada de decisões, como é que é a política de recursos humanos da empresa, tudo isso tem que estar no código de cultura. Legal. Marcos, é um papo rápido mesmo, então obrigado pela sua contribuição com a gente hoje no nosso canal. Eu acho que esse assunto vai render muitos comentários, até porque a gente recebe algumas dúvidas aí da audiência falando sobre isso, né? Então, quem está assistindo, deixa lá nos comentários se ficou alguma dúvida, se gostaria de saber mais alguma coisa. E o Marcos, ele é coach, como a gente estava falando, desempenha um trabalho muito legal, já faz um trabalho com a cliente já faz um tempo. Tem canal no YouTube. Marco Giraldi Coach. Exatamente, tá no Instagram também. Também Marco Giraldi Coach. A gente vai deixar aí embaixo todos os contatos do Marcos para vocês acharem ele também na nossa audiência. Eu quero deixar um recado. Eu quero deixar um recado seguinte. Por favor. 2020 tá aí, já tá, né, batendo na nossa porta, e é um ano que promete ser muito bom. A gente já vê os números da economia aí já reagindo. Então, é o ano, na minha percepção, é o ano do empreendedorismo, é o ano do empresário. E você que é empresário, que está nos assistindo, é a oportunidade de conseguir resultados extraordinários. Mas para isso é importante você se preparar. É importante você estar alinhado com todas as situações do mercado, com uma equipe engajada, com uma gestão muito forte, com metas, com planejamento. Então, aproveite esse ano de 2020 para se tornar um grande empresário. Porque eu costumo dizer que a tua empresa é a tua missão. Então, viva a tua empresa como se fosse a tua missão realmente nesse ano de 2020. Obrigado, Marco. Ok, muito obrigado. Valeu galera. Até o próximo Cliente TV.